Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso estudo dirigido do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é César Sátiro dos Santos, sou presidente do Centro Espírita Chico Xavier, que se situa na cidade de Sherbrooke, no Quebec, no Canadá. Na semana passada, nosso companheiro Davi Ascenso iniciou o capítulo 7, o sétimo capítulo, nos itens 1 e 2, e nós hoje faremos juntos os itens de 3 a 6, que Allan Kardec intitulou Aquele que se eleva será rebaixado. Nós utilizamos aqui a tradução de Guilom Ribeiro, da FEB, e nós iniciamos então o nosso estudo, lembrando que nestes itens Allan Kardec nos lembra algumas passagens do Evangelho, Por exemplo, quando Jesus chama a si um menino, Porque ele foi interrogado pelos discípulos, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama-se um menino, o coloca no meio do grupo, e diz: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Este trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, itens 1 a 5. Mais à frente, Allan Kardec vai analisar a passagem na qual a mãe dos filhos de Zebedeu, então, nós falamos aqui de João e Tiago, se aproxima de Jesus e, certamente, influenciada pelas conversas que circulavam naquela época, a de que Israel receberia um Messias, de que este Messias estabeleceria um novo reino, e muitos no meio do povo compreendiam, mesmo entre os sacerdotes, compreendiam que este seria um reino terreno. E neste caso, ela pede a Jesus que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua esquerda e outro à tua direita. Mas Jesus respondeu: tu não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Então notemos que Jesus está dizendo, prevendo já o sacrifício, porque o cálice que ele vai beber é o cálice do sacrifício. Então ele diz aos discípulos e à mãe de Tiago e João que sim, eles beberão deste cálice, mas é ao Pai que cabe decidir quem estará à sua esquerda e à sua direita. E mais adiante ele dirá o seguinte: porque ouvindo este pedido, os discípulos ficaram bastante revoltados, ficaram indignados com a mãe e com os 2. E Jesus diz: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Mais à frente, Kardec nos lembra a passagem em que Jesus entra num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ali fazer a sua refeição. E ele observa que as pessoas disputavam os primeiros lugares na mesa, próximos dos proprietários da casa e dele, provavelmente, como convidado. E aí ele diz: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós,
aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos, dai o vosso lugar a este. E vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. E aí Jesus completa: porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Bom, no item 6, Allan Kardec vai comentar estes extratos do Evangelho. Neste caso, esse último está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e o anterior, quando Jesus fala que quem quiser ser o primeiro seja o vosso escravo, está no capítulo 20 de Mateus. Bom, nós vamos fazer, não necessariamente a leitura do item 6, que é o comentário, mas baseado neste tratamento que Allan Kardec faz destas passagens evangélicas, nós vamos comentá-los um pouco livremente. Gostaríamos de lembrar que Jesus faz aqui alguns paralelos com palavras que não são familiares. Mas nós temos que tomar muito cuidado com relação a isto quando estudamos os evangelhos. Porque o fato de conhecermos as palavras não significa necessariamente que elas estejam sendo usadas com o sentido que nós conhecemos ou atribuímos. Então nós vamos ver, por exemplo, Jesus dizer, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Bom, obviamente que no nosso mundo, quem se eleva, se eleva. E quem se rebaixa é pisado. Mas não é esse o sentido que Jesus está utilizando, Ele está utilizando palavras que nós conhecemos, mas com um sentido espiritual. Então, nós vamos tentar completar, entre aspas, não é mesmo, com o sentido espiritual que Jesus esperava que fizéssemos e que a doutrina espírita veio nos explicar como fazer. Porquanto todo aquele que se eleva diante dos homens e diante de Deus será rebaixado. Muitas vezes aquele que se eleva diante dos homens, que tem sucesso, que tem fortuna, que é um grande empreendedor, ele será exaltado. Mas então por que Jesus diz, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado? Ele está dizendo todo aquele que se eleva diante das coisas do Espírito, diante de Deus. Como é que qualquer um de nós pode ousar se elevar diante de Deus? No sentido de querer ser mais do que somos, ou mais do que Ele. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que se abaixa como? Se abaixa diante de Deus. Será elevado. É muito interessante estas palavras porque é muito difícil entender o sentido que pode ter estas palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão elevados. Isso nos soa estranho, isso nos soa esquisito. Na verdade, recentemente, nós tivemos uma descoberta muito importante. Esta descoberta ocorreu em 1947, em Qumran, na região ali da Palestina, de Israel, quando foram descobertos aqueles famosos manuscritos do Mar Morto. E é muito interessante que na caverna 4, um destes manuscritos
era a escritura de um salmo usado nos cultos pelos essênios, né? Um salmo de adoração. E neste salmo nós vamos encontrar os essênios escrevendo, na verdade, exatamente esta bem-aventurança. No entanto, eles a escrevem na língua que Jesus falava, o aramaico. E nós vamos encontrar, né, felizes, bem-aventurados, os Anavei Ruá, em aramaico. E quando esta frase foi traduzida e utilizada por Jesus, né, Jesus conhecia tudo aquilo, quando foi traduzida para o grego, não se encontrou, né, não se encontraram palavras adequadas para transferir, né, estes anavei ruá para o grego. Anavei, né, tem um sentido muito próprio no aramaico. Assim, por exemplo, anavei ou anve quer dizer servo, aquele que se curva, aquele que se curva diante do seu senhor. E isso é muito interessante porque Ruá, né? Anavei Ruá, felizes, bem-aventurados os Anavei Ruá. Então, Ruá quer dizer sopro, espírito, tem o sentido de vento, né? O vento que faz curvar as plantas, por exemplo. Imaginemos um trigal, né? E você tem o vento que passa e as plantas se curvam, obedecendo à força daquele vento. Então, este pedacinho de texto que foi encontrado, né, esse trecho de texto que foi encontrado na caverna 4 de Qumran, nos dá uma nova interpretação para o bem-aventurados os pobres de espírito, porque nos faz ver exatamente as palavras que Jesus usava no aramaico, antes que fossem transpostas para o grego, que é o evangelho que nos chegou. Então, o que quer dizer estas palavras? Jesus não está dizendo bem-aventurados pobres de espírito. Pobres de espírito poderia ser traduzido por nós por aquele que é ignorante, aquele que tem a cabeça vazia, e não é nada disso, né? Bem-aventurados aqueles, no sentido que nós usamos na interpretação espírita e largamente utilizada, né? Pobre de espírito é aquele que é vazio de arrogância, de orgulho. Então, o sentido nós já interpretamos corretamente. Mas quando nós lemos em aramaico, ganha ainda uma nova dimensão. Porque ele está nos dizendo que são bem-aventurados aqueles que se curvam ao sopro de Deus. E aí, o que Jesus dizia, né? Por exemplo, quando nos fala que aquele que se elevar será rebaixado, ou aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Quando ele usa essas expressões, por exemplo, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado, nós começamos a entender melhor. Por exemplo, todo aquele que se curva ao sopro de Deus será elevado. Porque desde que nós obedeçamos ao sopro divino, às leis divinas, nós seremos elevados espiritualmente. Então o sentido começa a ficar muito claro. Quem são os Anavei Ruá, né? Quem são esses bem-aventurados? São aqueles que quando Deus fala, eles se curvam. São aqueles que não se opõem à vontade divina. São aqueles que já aprenderam ao longo dos séculos, dos milênios mesmo, a obedecer à vontade divina. Então, ganha uma nova dimensão este bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão consolados, né? Serão abençoados. Porque são felizes aqueles
que obedecem às leis divinas? Porque eles não sofrem. Por exemplo, nós podemos dar, né, o exemplo das leis físicas. Se você colocar, né, a mão numa tomada, você vai tomar choque, você está desobedecendo o fato de que, né, uma carga elétrica, uma corrente elétrica produz um choque. Se você pular de uma altura muito grande, você está desobedecendo a lei da gravidade. Você conhece a lei, mas a está usando de modo inadequado. Nós podemos fazer um bate-estacas, por exemplo, usando a lei da gravidade. Nós podemos construir barragens hidroelétricas usando a lei da gravidade. Então, a lei existe. Como nós a utilizamos, se nós a obedecemos, nós obtemos vantagens. Nós somos felizes. Moralmente é a mesma coisa. Jesus está dizendo: todo aquele que se eleva diante dos homens, né, e tenta se impor a Deus não obedecendo às leis divinas, será rebaixado. Ele está dizendo: sofrerá. Quando você se opõe às leis divinas, você sofre. Quando você não obedece às leis do amor, por exemplo. Uma lei moral que nós podemos dar um exemplo é a lei de ação e reação, ou lei de consequências. Tudo aquilo que nós fazemos conscientemente, em desobediência à lei do amor, do perdão, da caridade, da compaixão, voltará sobre nós. E tudo aquilo que nós fazemos em obediência a estas leis voltará também para nós. Então, Jesus não está prometendo um castigo. Deus é um ser cheio de gênio, né? E de temperamento difícil, que vai se sentir ofendido porque nós tentamos nos elevar diante dele. É simplesmente dizer: nós não temos chance nenhuma, né, de sermos arrogantes com as leis divinas, porque nós seremos as vítimas. Deus nos dá a liberdade de agir, mas colocou em cada ação nossa a obrigação de vivermos com a reação. Nós estamos vivendo num tempo em que há pessoas cheias de espírito, ricas de espírito, no sentido que o Mestre nos ensinou. São aqueles que não se curvam a Deus. São aqueles que acreditam que podem manipular o universo, manipular as pessoas, manipular as leis em benefício próprio ou em benefício de causas que são causas nem sempre nobres. Então nós vemos, por exemplo, grandes psicólogos usando a psicologia para vender, né? Grandes especialistas em marketing que não tem nenhum problema em utilizar a manipulação psicológica para impor às pessoas comportamentos, né, mudanças de hábitos, para impor valores que nem sempre correspondem a valores nobres. O que é que eles estão fazendo? Estão usando as leis dos conhecimentos científicos, psicológicos, né, para uso perigoso, né, porque estão manipulando pessoas por razões não nobres. E nós poderíamos dar muitos exemplos. Cientistas que estão produzindo armas, substâncias químicas perigosas, que aparentemente produzem prazer, mas que nos tornam escravos. Enfim, nós temos a liberdade de conhecer, mas conhecendo nós nos tornamos responsáveis perante nós mesmos, os outros e Deus, daquilo que fazemos e daquilo que somos. Então, nunca se viveu um tempo com tanta abundância de conhecimento científico, com tanta abundância de recursos. Nunca nós nos elevamos tanto, né? E aí vem a questão: nós estamos nos elevando contra Deus. Nós estamos nos elevando diante dos homens. Nós estamos nos elevando contra as leis divinas, porque estamos usando o conhecimento que adquirimos para desobedecer às leis morais do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão.
Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus: Senhor, qual é a lei que eu devo obedecer para ganhar o reino de Deus? E ele disse, com muita objetividade, simplesmente: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então fica muito claro que esta é a lei moral básica, fundamental. Se nós desobedecemos a esta lei moral básica e fundamental, nós incorremos em sermos rebaixados. Nós incorremos em sofrimento. E é isto que Jesus está tentando nos dizer de um modo simbólico, né? Porque ele não poderia falar de modo mais claro do que este à época. Muito embora não haja nada de errado no fato de Jesus usar figuras de linguagem, parábolas, porque é muito comum entre os povos semíticos. Eles usam muito este recurso. Jesus também o usou de modo muito bonito e muito preciso, né? Então ele diz: aquele, portanto, que se humilhar não é necessariamente diante dos homens, né? Não é fazer papel de coitadinho, né? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Vejamos que imagem bonita e vejamos como ela ganha um novo sentido quando nós nos lembramos do bem-aventurados, os anavei ruar, aqueles que se curvam diante de Deus. Quando a palavra de Deus sopra, né, eles se encurvam e aí são trazidos de volta. Então Deus nos recoloca, né, nos engrandece quando nós nos curvamos diante dele, da sua palavra e da sua lei. Então, quando Jesus diz: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, a imagem é muito bonita, porque uma criança se curva diante de seus professores, se curva diante de seus pais. A criança obedece, confia. E a nossa relação com Deus deveria ser esta, a de uma criança com o seu pai. Para Deus nós seremos eternamente crianças. Por mais iluminados, ilustres e poderosos que nos tornemos, seremos sempre suas crianças. Então Jesus está dizendo: tenha em você o comportamento daquele que confia plenamente no Pai, daquele que já entendeu que as leis divinas são perfeitas. Quando no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, Allan Kardec pergunta, né, questiona: que é Deus? E os Espíritos dizem: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E quando a doutrina nos explica que o universo é regido por leis sábias, imutáveis, soberanamente justas e boas, ele está nos dizendo: confie no Pai. Confie. Deus não fez nada errado. Talvez nós não entendamos hoje o que está acontecendo conosco, a situação de vida na qual nós nos encontramos, as dificuldades que estamos passando muitas vezes não são claras para nós, a origem, os porquês. Nós sabemos que os sofrimentos, como já estudamos aqui no nosso estudo dirigido, nós temos sofrimentos que derivam, né, de causas atuais, outras que derivam de causas de vidas passadas. Tudo isso nós podemos analisar, mas nós não podemos questionar a sabedoria divina. Nós não podemos questionar o fato de que o universo funciona perfeitamente, de que nossos corpos funcionam perfeitamente, de que a doença, por exemplo, é um alerta, e até isto é perfeito, para dizer: alguma coisa não está bem em você. Alguma coisa precisa ser corrigida no seu perispírito, nos seus hábitos, na sua vida. Então nós podemos ter uma simples dor, né, de estômago para dizer: você está se alimentando de maneira inadequada. Como nós podemos ter um câncer
ou um diagnóstico qualquer mais complicado para dizer o seu perispírito precisa de depuração. Então, quando nós entendemos tudo isto, nós entendemos que a lei divina é maravilhosamente perfeita. Então, aquele que entende isto se curva. Ele se curva diante de Deus. Ele obedece. Quando o sopro divino se apresenta na vida, ele se curva. Ele obedece, ele aceita que o Pai tem poder e tem meios, né, que nós desconhecemos. Então é muito bonito, porque Jesus, quando fala em aramaico, né, bem-aventurados os anaveiruá, aqueles que se curvam diante do Senhor, aqueles que se curvam diante do sopro divino, aqueles que humildemente aceitam o poder de Deus, ele está nos dizendo que esse é o segredo da felicidade. É a identificação com as leis divinas. E é exatamente o que a doutrina espírita nos explica. Quem são os espíritos bem-aventurados? Quem são os espíritos felizes? São aqueles que vivem em harmonia com a lei divina. São aqueles que vivem em harmonia com as determinações da lei divina. Então, estas leis têm uma dimensão física, química, biológica, né, material, energética, e tem uma dimensão espiritual e moral. Tanto num caso como no outro, identificar-se, obedecer às leis, traz felicidade. E é isto que o Mestre está nos dizendo. Tenha atitude diante de Deus como a desta criança que está aqui no meio de vocês. Porque a criança é o símbolo da inocência, é o símbolo da confiança. Né? Leva muito tempo para que uma criança comece a desconfiar. Porque nós, à força de enganá-la, acabamos produzindo um ser que vai desconfiar. Mas diante de Deus, Deus nunca nos enganou. Nós nos enganamos, nós interpretamos as coisas de maneira inadequada. Deus nunca nos enganou. Então não há razão nenhuma para desconfiarmos de Deus quando nós entendemos como a vida e o universo funcionam. Por exemplo, quando eu entendo que os sofrimentos não são um castigo, nem maldade, nem perseguição de Deus, mas simplesmente as consequências dos meus atos, das minhas escolhas. Então eu começo a me tornar responsável por mim mesmo e eu começo a prestar atenção nas leis, tanto físicas, materiais, quanto nas leis espirituais. Se eu não quero levar choque, eu não coloco o dedo na tomada. Eu não coloco a mão no fogo se eu não quero me queimar. Eu não machuco o meu próximo se eu não quero acumular o karma da dor e do sofrimento para as minhas encarnações. Eu obedeço à lei do amor, da compaixão, da misericórdia, se eu quero, né, ser feliz. Então, há um trabalho a ser feito. Por exemplo, nós aprendemos com a nossa civilização a controlar muitas das leis físicas, e isso nos deu uma certa arrogância. Nós vemos as grandes mentes nas universidades, os grandes cientistas, os grandes especialistas, todos acreditando que sua ciência é o centro do universo, que eles possuem respostas para tudo, e na verdade não possuem. Né? Isto é a mesma arrogância que tiveram outros no passado. Né? Os homens na Idade Média acreditavam ter a ciência máxima de todas as épocas. Os egípcios acreditavam ter a ciência máxima de todas as épocas. E todos desapareceram na poeira do tempo, como nos diz Leon Denis no belíssimo prefácio, né, do seu livro Depois da Morte. Né, vi deitadas em suas mortalhas, né, as velhas civilizações do passado, né, com os restos dessas civilizações, né, cobertos pela areia, num vento que sopra à noite. Ele faz um belíssimo poema nessa introdução,
que recomendamos a todos, se nós quisermos nos dar conta da humildade que precisamos ter diante de Deus. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, e aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E quando ele diz aos discípulos, quando Simão Pedro se recusa a se deixar lavar os pés pelo Mestre, ele diz, se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. Então, aquele que não aprender comigo a servir aos outros, não terá parte comigo. Então, nós temos que ir aprendendo a humildade. Por exemplo, olhemos para a nossa vida, meus irmãos. O que é que nós controlamos de verdade? Nós temos só a obrigação de dar conta das nossas atitudes. O que é que está no meu controle? Minhas emoções, meus pensamentos, meus atos e minhas reações ao que acontece comigo. Isso eu posso controlar. Eu acabo de comer algo, meu corpo funciona sozinho, ele fará a digestão sozinho. Eu não preciso determinar ao meu estômago e as glândulas produzam ácidos, façam a digestão. Alguém já determinou isso. Quem foi? Eu não preciso dizer aos meus pulmões, narizes e sistema respiratório, respire, porque senão você vai morrer. Alguém já determinou isto. Eu não preciso dizer às plantas do jardim, cresçam, por favor. Elas vão crescer, porque alguém já determinou isso. Eu não preciso dizer ao sol de nascer todo dia, porque ele vai nascer todo dia. Então, a nossa vida, o universo está funcionando. Nós não temos que ter a pretensão de que teremos o controle de algo. O universo não nos pertence. Nós pertencemos ao universo. Nós somos filhos da bondade e do amor de Deus. E Ele não nos criou para o sofrimento e para a dor. Ele nos criou para sermos seus filhos, partilharmos com Ele a alegria da sua casa, aquilo que o filho pródigo se recusou a fazer. Pediu sua parte, ignorando que a sua parte era tudo. Ele pediu aquilo que respondia aos seus interesses imediatos, à sua ignorância, à sua cegueira espiritual, e foi-se da casa do Pai, para viver as experiências do sofrimento, da dor, e aprender que o melhor lugar para estarmos é diante de nosso Pai. E aprender que a melhor técnica de felicidade para nós é obedecer à lei divina, é nos curvarmos diante da lei divina. Que belíssima passagem esta! Quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que se curvam diante do seu Pai, do Senhor da vida, do Criador das leis e do universo. Bem-aventurado aquele que quando Deus fala, obedece, que quando o vento do Espírito Divino sopra sobre a sua vida, ele se curva humildemente, dizendo, sim, Senhor, aqui estou para obedecer. Ele não tenta se opor às leis divinas, porque o que é que acontece com aquele imenso bambu que, soprando um vento muito forte, tentasse se opor a este vento? Quebraria. E é o que tem acontecido conosco ao longo das eras. Nós crescemos, nos elevamos, mas quando Deus sopra, nós não nos curvamos. Então não importa a grandeza que temos, como não importa a altura do bambu. Se ele não se curvar, ele quebra. E é o que acontece nas vidas humanas quando você, por exemplo, você vê aquele grande cientista, psicólogo, físico, químico, que manipula substâncias, vidas,
que facilita, né, o controle das pessoas pela engenharia social, como nós estamos vendo hoje, e aí perde um filho. E todo o seu conhecimento, ciência, aquilo tudo com o qual ele se elevou, quando sopra o vento da lei divina e ele não se curva, ele quebra. Então, muitas vezes, nós nos quebramos porque não obedecemos à lei divina. E o quebrar-se aqui, né, que é o rebaixar, aquele que se eleva será rebaixado. Ou seja, você pode se elevar, mas quando Deus falar, se curve, porque aí é hora de obedecer. Então, os símbolos que o mestre usa são de uma grande precisão e de uma grande beleza. Nós devemos estar atentos, né, a estas nuances, a estas sutilezas da palavra divina. Jesus jamais quis dizer bem-aventurado aquele que é ignorante, né, aquele que é bobinho como uma criança, mas aquele que depois de ter crescido, de ter se elevado, de ter aprendido, de ter dominado todas as ciências, você pode ser o dono de uma imensidão de riqueza, de poder, mas quando Deus fala, curve-se. E aí você será elevado. Aí você será o maior entre todos. Porque aquele que obedece às leis divinas, né, ele será elevado, ele será feliz. E é muito interessante, porque quando nós olhamos, né, para o mundo, para as pessoas de muito poder, que bonito quando você vê uma pessoa de muito poder, riqueza, influência, que tem a humildade de dizer, bom, o meu poder é muito pequeno, é muito limitado, né? E quando Deus sopra na vida dela, quando Deus fala, ela ouve, ela obedece. Então não é uma questão de você ter muito poder ou pouco poder, é uma questão de atitude diante de Deus e das leis divinas. Você pode ser um simples faxineiro e ser alguém profundamente arrogante. Então, quando Jesus fala aquele que se humilhar, né, será elevado, ele não está dizendo para fazer teatro. Aquele que se humilhar diante de Deus, aquele que se curvar diante de Deus. E é lógico que se nós nos curvamos diante de Deus, nós servimos aos filhos de Deus. Né? Porque qual é a identificação maior que nós podemos ter com Deus? Deus cuida de todos. Então Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Porque ele será um aliado perfeito de Deus. Porque Deus está o tempo todo cuidando de todos. Então aquele que se humilha, aquele que serve, né? Que assim não seja entre vós, diz ele, né? Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Quem é o maior escravo de todos, senão o próprio Pai, que passa todo o tempo mantendo o universo e cuidando para que tudo funcione para nós, para seus filhos. Então, quando nós queremos ser os maiores, nós devemos nos identificar com Deus e nos tornarmos os servos de todos. Há alguém maior que Deus? Não. E há alguém que sirva mais do que Deus? Não. Deus é o maior de todos e é aquele que serve a todos. Então Jesus está dizendo, se você quiser ser o maior como é o Pai e se identificar plenamente com Ele, ser feliz, sirva a todos, porque é o que o Pai faz. E fazendo isso, você estará plenamente identificado com Ele. Então, isto é de uma grande beleza, porque é Jesus nos convidando a este mesmo convite que a doutrina espírita veio reforçar. Allan Kardec tinha uma admiração muito grande pelo fato de que o universo é lógico.
de que o universo é regido por leis, de que o universo funciona com sabedoria, com amor. As leis divinas são imutáveis, são sábias, são justas. E o Cristo está nos dizendo: filie-se às leis divinas, siga, obedeça. Quando o Pai falar, curve-se diante dele. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, dizia Jesus. Eu falo aquilo que o Pai me mandou falar, eu faço aquilo que o Pai me disse para fazer. E isto é muito bonito, porque é o Mestre nos dando o exemplo de como sermos os maiores, de como sermos os primeiros no reino de Deus. Porque nós já entendemos que toda a nossa vida neste mundo é muito provisória, mas é muito importante, porque é aqui que nós demonstramos se aprendemos ou não, se entendemos, se compreendemos as leis divinas. Então, meus irmãos, que esta reflexão nos faça realmente considerar atentamente as nossas coisas, as nossas vidas, as nossas atitudes. Muitos de nós temos a ilusão de que precisamos ser grandes neste mundo e acabamos humilhados quando chegamos no plano espiritual, vendo que pessoas aparentemente simples, que tinham uma vida despretensiosa, acabam chegando numa condição de grande felicidade. Vemos servos que vêm resgatar seus senhores nos umbrais. Vemos donas de casa que passaram suas vidas servindo, trabalhando, cuidando da família, vindo buscar o filho médico, ou advogado, ou juiz, nos umbrais da vida. Porque nós temos uma compreensão invertida do que seja grandeza, do que seja poder, do que seja importância. Importante e grande diante da vida e de Deus são aqueles que obedecem à lei divina, que a cumprem. Quando Deus sopra, eles ouvem, eles se curvam, eles se calam. Então, que nós pensemos seriamente nisto. É tempo de prestarmos atenção. Bem-aventurados aqueles que se curvam quando o Espírito de Deus sopra, quando a voz divina fala nas suas vidas. Então, quando nós aprendermos a obedecer às leis divinas em todos os seus aspectos, mas sobretudo nos aspectos morais e espirituais, nós estaremos a caminho de sermos elevados, de sermos os primeiros, mas não mais nas dimensões da vida material, e sim nas dimensões da vida espiritual. Sermos felizes, porque é isto que significa ser elevado, Então, aquele que se humilha perante Deus, aquele que se curva perante Deus, é um bem-aventurado, porque obedecendo às leis divinas, ele não se quebra, ou seja, ele não sofre. E obedecendo às leis divinas, ele é elevado, amparado, feliz, à medida que cumpre estas leis. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Teremos um companheiro, um novo companheiro na semana que vem. Que todos nós possamos aproveitar estes estudos sistematizados para aprofundarmos as nossas reflexões justamente na obediência das leis divinas. Foi por isso que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e nos advertiu no início que era para tirar todos os aspectos secundários e concentrar-se apenas nas leis morais, que são estas a condição para a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe, fiquemos em paz, que Jesus nos proteja, a nós, aos nossos entes queridos e aos nossos lares. Muita paz a todos.